Deus, graça e paz a todos, amém? O Senhor é bom, Deus Ele é o Deus que supre a nossa vida, amém, meus queridos? Para nós é um prazer estarmos aqui para juntos estarmos compartilhando da palavra de Deus. Eu quero que você abra a palavra do Senhor comigo aí, juntamente com a sua família, você que está na sua casa, você que está aí sozinho, dependendo, talvez está até longe de casa, né? Mas abra aí comigo a palavra de Deus em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 17 nesta noite. Que o Senhor venha ministrar em nosso coração, continuar ministrando na nossa vida esta noite. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Romanos capítulo 1, verso 17: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Amém. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te adoramos neste lugar, te agradecemos pela tua palavra, pedimos que o Senhor continue a falar conosco esta noite, que verdadeiramente, meu Deus, como nós já ouvimos hoje, o Senhor é o Deus que vê. Tu és o Deus de perto, o Deus de longe, o Deus de montes e o Deus de vales. Tu és o Deus todo-poderoso, que quando o Senhor age, ninguém impede o teu agir, Senhor. E nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor esteja agindo em nós esta noite por meio da tua palavra, que possamos compreender a tua palavra, que possamos receber mais de ti esta noite. Fale comigo, fale conosco, Espírito Santo. Manifesta o teu reino em nós, o teu senhorio nas nossas vidas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Movidos pela fé, diga assim comigo: movidos pela fé. Nós lemos o texto aqui de Romanos 1,17, onde o apóstolo Paulo fala que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. E aí ele falou, como está escrito: o justo viverá por fé. Então nós vamos estar falando um pouquinho nesta noite sobre sermos movidos pela fé. Eu preciso ser movido pela fé, né? A natureza da fé, a Bíblia descreve ela em Hebreus capítulo 11, versículo 1, quando a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que se não veem, né? Então ali descreve a natureza da fé: é certeza, é convicção, né? É uma segurança no nosso coração. Mas aqui nesse texto o apóstolo Paulo nos revela que nós precisamos sermos movidos pela fé. Tem algumas coisas interessantes a respeito da fé, né? A fé, ela vem de Deus, e a fé nos aproxima de Deus. A fé, ela nos faz acessar o reino de Deus e nos leva a apropriar dos milagres e do suprimento das nossas necessidades. A fé também nos leva a apropriarmos das promessas de Deus. A fé nos faz participantes da justiça do eterno e justo Deus. Foi isso que o apóstolo Paulo descreveu aqui, né? Que a justiça se revela no Evangelho de fé em fé. Então a fé, ela nos faz participantes da justiça do eterno e justo Deus, porque Deus é eterno, Deus é justo. E a fé, ela nos leva a participarmos da justiça de Deus. A fé, ela excede as circunstâncias. A fé tira a cegueira ou a miopia do nosso coração. A fé, ela remove as trevas da incerteza. A fé, ela destrói, ela aniquila o monstro da dúvida. A Bíblia diz lá em Efésios 1,18, o apóstolo Paulo falou, ele orando para os Efésios, intercedendo por ele, falou: olha, eu oro a Deus para que sejam iluminados os olhos do vosso coração, o coração de vocês tenha um entendimento iluminado, né? Tem os olhos iluminados, para que vocês venham enxergar a herança que vocês têm em Deus. E lá ele descreve muitas coisas a esse respeito. Então a fé, ela tira a cegueira, né? Ela tira a cegueira dos nossos olhos, dos olhos do nosso coração. A fé também, ela esclarece, ela testifica
as promessas de Deus em nosso espírito influencia a nossa alma pelas essas mesmas promessas. Então, a fé, ela esclarece, ela testifica as promessas de Deus em nosso espírito, porque a Bíblia diz que pelo Espírito de Deus, Deus testifica em nosso espírito, né? Testifica a respeito da salvação, né? Então, testifica a respeito das promessas também, e ela influencia a nossa alma. Então nós precisamos sermos movidos pela fé no nosso Deus. A nossa fé no nosso Deus, ela precisa estar movendo as nossas vidas. Quem tem nos movido esses dias? Quem tem movido o meu coração? Quem tem movido o ânimo da minha vida? Quem tem me influenciado? A fé, ela precisa existir em mim com verdade, com força, com vida, para poder influenciar o meu coração, testificando em meu espírito, mas influenciando a minha alma, né? Porque ainda que eu creia, porque muitas vezes vem situações adversas, a sua alma sente essas adversidades, e aí você precisa de usar a fé nesses momentos, porque é ela quem vai testificar no teu espírito as promessas de Deus, e ela precisa influenciar a tua alma, de maneira que o desânimo, a tristeza, a angústia já não venha te dominar, mas sim unicamente a convicção das promessas de Deus para a nossa vida. Amém, meus queridos? Escute aqui, a fé nos faz andar além das circunstâncias e traz o ambiente das promessas, daquilo que nós esperamos em Deus para a nossa alma. Então a fé, ela nos faz andar além das situações que estamos vivendo, e ela traz o ambiente da promessa para dentro da nossa alma. Por isso que nós precisamos nos mover pela fé. Se alimente de Deus, alimenta a sua fé em Deus, porque para que você viva verdadeiramente pela fé, movido pela fé no teu Deus, o Deus Todo-Poderoso. Amém, meus queridos? Então a fé, ela nos faz andar além das circunstâncias, ela traz um ambiente das promessas, ela traz um ambiente daquilo que eu espero em Deus para dentro da minha alma. Amém, meus queridos? E fazendo assim, com que sejamos motivados ou influenciados, não pelas circunstâncias, e sim por aquilo que está diante de nós, e sim por aquilo que nós ainda não alcançamos, mas que são promessas de Deus para a nossa vida. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5:7 que nós devemos andar não pela vista, mas aquilo pelo que cremos. Andamos por fé, Paulo fala, andamos por fé e não por vista. Então o que ele está querendo dizer com isso? Que a fé, ela precisa motivar o nosso coração. Nós temos que andar motivados não pelas situações que estamos vivendo aqui, pela vista, mas motivados ou influenciados pela fé, por aquilo que nós aguardamos de Deus, por aquilo que está lá na nossa frente, por aquilo que ainda não veio, por aquilo que ainda eu não alcancei, mas que eu creio com convicção que Deus tem para a minha vida, que Deus tem para a minha família. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz que é assim que nós precisamos viver, movidos pela fé. E a palavra de Deus, ela nos mostra homens e mulheres que andaram além do seu tempo, além da sua geração, por meio da fé, movidos unicamente pela fé, né? Foram pessoas que se moviam pela fé em Deus, na fé em Deus. Eles permitiam essa fé que é sobrenatural, mas que precisa estar presente e visível na nossa vida, influenciando o nosso ser. Estes homens e mulheres, eles andavam assim, movidos pela fé. E eu e vocês somos chamados por Deus para vivermos movidos pela fé nesse Deus Todo-Poderoso, Deus da nossa fé. Amém, meus queridos? A fé, ela nos faz enxergar além do presente, do tempo presente. A Bíblia diz lá em Hebreus 11:13, a Bíblia fala, olha, muitos viveram pela fé. Eles contemplavam as promessas,
eles enxergavam as promessas pela fé. Então essas pessoas eram movidas pela fé no Senhor. Deus nos chama para vivermos movidos pela fé nele, pela fé na sua palavra, pela fé nas suas promessas. Glória a Deus. Deus nos chama para vivermos assim nesses dias, meus queridos, movidos pela fé no Deus da justiça, do Deus que revela a sua justiça. À medida que andamos pela fé, à medida que confiamos em Deus, à medida que manifestamos essa convicção em Deus, nós vamos viver movidos inteiramente por Deus. A Bíblia diz, aqui em Hebreus 11, a palavra descreve muitas pessoas, muitas pessoas que viveram pela fé, homens, mulheres. Mas a Bíblia nos fala aqui de Abraão. A Bíblia diz que Abraão, ele ofereceu Isaac porque era movido pela fé na promessa. Em Hebreus 11 fala isso, que ele cria que ainda que se ele oferecesse Isaac fosse morto ali, como Deus lhe pediu para oferecê-lo, lá no Monte Moriá. A Bíblia diz aqui em Hebreus que ele cria que Deus era poderoso para levantar ele dentre os mortos, porque havia promessa para Isaac. Então me entenda aqui, meu querido, Abraão, ele teve essa atitude de obedecer a Deus unicamente porque a sua vida, o seu coração foi influenciado pela fé em Deus, pelas promessas de Deus. Ele deixou unicamente a promessa de Deus guiar a vida dele ali, guiar a atitude dele, influenciar as suas ações, determinar as suas ações. Foi a fé que ele tinha em Deus. Quando a atitude que ele teve de colocar o seu filho naquele altar, a palavra do Senhor nos revela que ele fez isso movido pela fé. Então precisamos entender que a fé, ela nos liga às promessas. A fé, ela nos liga às promessas de Deus e permite que as promessas que estão à nossa frente, à frente do nosso tempo presente, exerçam influência sobre a nossa mente, vontade e emoções, sobre a nossa alma, Então nós precisamos sermos movidos pela fé. E no versículo 17 de Hebreus 11, no final diz assim: Abraão acolheu alegremente as promessas de Deus. Ele acolheu dentro do seu coração, ele se ligou às promessas de Deus pela fé. Então a minha fé em Deus me liga às promessas de Deus e faz com que eu venha andar além, faz com que eu seja motivado não pelo presente. As coisas podem estar tudo dando errado aqui, mas há uma promessa e há em meu coração uma fé que me liga a essa promessa. E a Bíblia diz que se nós confiamos em Deus, porque fé é convicção, é confiança, nós não seremos envergonhados, nós não seremos frustrados. A Bíblia diz que pela fé também Isaac, ele abençoou os seus filhos acerca do futuro, movido pela fé. A fé nos faz andar na frente. Diga assim comigo: a fé nos faz andar na frente das circunstâncias. Como é isso? Eu vou viver alienado do tempo presente? Não. Eu vou estar ciente das adversidades, das lutas que eu estou enfrentando aqui, mas eu vou vencer porque eu estou me apoiando lá na promessa de Deus que está lá na frente, que eu ainda não alcancei. É o que Paulo falou: andamos por fé e não por vista, andamos por fé e não por vista. Movidos pela fé, precisamos viver todos os dias da nossa vida. Glória a Deus. Deus me chama, Deus te chama para viver movido pela fé. Você não ficará preso nas circunstâncias, porque a fé te deixa livre para te apropriar de tudo que Deus tem prometido para você e para a sua família. Então diga assim comigo: eu não ficarei preso pelas circunstâncias ou nas circunstâncias, porque a minha fé em Deus me deixa livre para me apropriar de tudo que Deus tem para mim
e para minha família. Então as circunstâncias não podem prender aquele que está se movendo pela fé. As adversidades não podem enredar o coração, a alma, envolver o coração, a alma daquele ou daquela pessoa, daquele homem, daquela mulher, daquele filho, daquela filha de Deus, que tem buscado viver, buscado essa fé, alimentado dessa fé e procurado andar movido pela fé. Então lembra-te disso, meu querido, movido pela fé. Preciso viver movido pela fé, influenciado pela fé, instigado pela fé, porque a fé, ela me instiga, ela me impulsiona a ir além, ela me impulsiona a avançar, ela me impulsiona a vencer o tempo presente para alcançar o futuro que Deus tem para mim. Glória a Deus. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, o capítulo da fé, versículo 22, que pela fé José, ele falou da visitação de Deus e falou acerca dos seus ossos. Quando José estava para morrer lá no Egito, ele falou assim: olha, Deus vai visitar vocês, Deus vai nos visitar aqui e vai nos tirar, vai tirar nossa nação daqui e vai nos levar a apropriar-nos da promessa que Deus fez ao nosso pai Abraão, a terra que Deus prometeu dar para a descendência de Abraão. Deus vai levar vocês, e é para vocês levar os meus ossos. Então José, ele foi movido pela fé. Então a Bíblia diz: pela fé José, ele falou a respeito da visitação de Deus para levar o povo a alcançar uma promessa. E Deus cumpriu essa promessa, e Deus vai cumprir as promessas dele na tua vida, na tua família, na sua vida, na sua geração, porque você é uma pessoa que anda movido pela fé. Amém, meus queridos? As circunstâncias não nos prenderá, não podemos permitir as adversidades enredar a nossa alma, de maneira que venhamos nos entregar, de maneira que venhamos nos estacionar aqui, de maneira que venhamos a desistir da promessa. A fé, ela te faz olhar além, a fé, ela te faz olhar além das circunstâncias, ela te faz andar na frente, além do seu tempo, além das situações adversas. O nosso Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso, que Ele planeja para nós no presente e no futuro, e Ele planta dentro de nós a fé, e essa fé nos liga às promessas dele para nós olharmos sempre para frente. Amém, meus queridos? Olhar para frente, avançar. Eu já alcancei uma promessa aqui, eu tenho outra maior. Deus tem mais promessas para a minha vida. Busca promessas para dentro do teu coração pela fé, porque enquanto você estiver fé nas promessas de Deus, as adversidades não te prenderão, não te enredarão, não travarão a sua vida, não te paralisará. Amém? A fé nos dá ânimo e esperança, porque na fé enxergamos o amanhã. Então a fé, ela me dá ânimo, ela renova as minhas forças. A fé, ela me dá esperança, porque ela me faz ver além do que eu via. Fé é a certeza das coisas que se esperam. Então está falando de ver além. Glória a Deus. Então a fé, ela me dá ânimo e me dá esperança, porque ela me faz enxergar além o amanhã. Ela me faz enxergar o amanhã. A fé nos dá a visão das promessas. A fé nos faz permanecer até alcançar as promessas. A fé nos faz perseguir o alvo maior. O alvo maior da sua vida qual é? Tem alvo, tem promessa de Deus para a tua vida que você ainda não alcançou, meu querido? Esse é o alvo maior. Amém? A fé, ela tira a nossa alma do contexto das situações e nos leva ao contexto da promessa, ao ambiente da possibilidade. O contexto da circunstância é aquele que nós estamos vivendo aqui, e ela influencia a nossa alma. Mas quando nós permitimos a fé guiar os olhos do nosso coração, porque a Bíblia nos fala que a fé, ela ativa os olhos do nosso coração, os olhos da nossa alma. Foi isso que o apóstolo Paulo falou em Efésios 1,18.
A fé, ela abre os entendimentos do nosso coração, os olhos do nosso coração para enxergarmos. Porque nós não devemos andar guiado pelos olhos naturais, pela vista, mas os olhos que a fé, ela abre no coração de cada ser humano, para enxergar as promessas de Deus. Então a fé, ela tira a minha alma da influência, do contexto ali das circunstâncias, e me leva ao contexto da promessa, ao ambiente da possibilidade, algo sobrenatural. A fé não é natural, por isso que a Bíblia diz que a fé, ela vem de Deus. A Bíblia diz, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, mas Deus gera em cada ser humano, cada um que crê na palavra, cada um que se alimenta da palavra, cada um que tem essa palavra como promessa de Deus, como palavra dada pelo Espírito eterno de Deus. E o Deus Todo-Poderoso, o Espírito do Senhor, vela pela palavra. E a Bíblia diz em Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Cristo. Você tem que ter a fé de Deus. A fé de Deus é gerada pela palavra de Deus, não é gerada por ideias de homens, de religião, mas pela palavra de Deus. É essa fé que é sobrenatural, que abre os olhos do teu coração, para você desfrutar do ambiente da promessa, antes de você alcançar as promessas. Por isso que a Bíblia diz que em Hebreus 11, o povo, eles contemplavam as promessas, muitos nem alcançaram, mas eles contemplavam a promessa. A fé, ela só tem visão para Deus, e só tem audição para as promessas de Deus. Amém, meu querido? A fé nos leva a agradar a Deus e dar satisfação a Ele como filhos. A Bíblia diz em Hebreus 11, né? Hebreus 11, versículo 16, a Bíblia diz assim na parte B: por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Então aqui a Bíblia está descrevendo em Hebreus 11 das pessoas, homens e mulheres que viveram pela fé. E a Bíblia revela aqui então que a fé, ela nos leva a agradar a Deus. No versículo 6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos sermos movidos pela fé para agradarmos a Deus, para alcançarmos as promessas de Deus, para que as adversidades não nos prenda, não nos paralise, não nos faça desistir. Glória a Deus. Precisamos sermos movidos pela fé. Permanecer na fé é o caminho para agradarmos a Deus. Hebreus 10:38, né? Deus falou assim, que o justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a alma dele não terá prazer neste. Então, permanecer na fé é o caminho para agradarmos a Deus. Andar com Deus movido não apenas pelas conquistas, mas principalmente pela fé, para alcançarmos o que está à frente, à nossa frente. Amém, meus queridos? Então eu preciso andar, a fé, ela me faz andar com Deus, movido não apenas pelas conquistas, aquilo que eu já alcancei, mas principalmente pelas promessas que ainda estão à minha frente. O apóstolo Paulo falou isso em Filipenses capítulo 13, ali a partir do versículo 12, ele falou: irmãos, eu não julgo ter alcançado, mas uma coisa eu faço, eu esqueço as coisas que para trás ficam, e avanço para que estão adiante de mim. Paulo estava dizendo: eu já alcancei, mas ainda há algo por alcançar. Eu prossigo para um alvo, para um prêmio maior. Então a fé, ela nos faz andar com Deus, movido não apenas pelas conquistas, porque uma pessoa, aquilo que eu já alcancei deixou de ser uma promessa, já passou a ser uma conquista. Mas Deus tem mais promessas para nós, amém, meus queridos? Deus tem mais promessa para você. Você deve agradar a Deus, você deve honrar a Deus, você deve testificar da fidelidade de Deus, pelas conquistas que você já teve, das promessas. Mas eu creio que Deus tem mais promessa para você, tem mais promessa lá na frente. Levanta a sua cabeça, olhe para frente, permita a fé te guiar, permita a fé influenciar você, porque tem promessas de Deus lá na frente, mas a tua alma precisa já estar contemplando elas agora pela fé. A tua alma precisa estar contemplando essas promessas agora pela fé.
Não abandone a fé, a Bíblia nos diz, nos revela, porque nós não devemos abandonar a nossa fé, nós não devemos abandonar a nossa confiança em Deus, porque há uma recompensa para nós. Amém? A ação da fé na vida de quem a possui, a ação da fé na vida de quem a possui essa fé, ela influencia a minha alma de maneira que eu faço essas declarações, eu tenho certeza das promessas de Deus. É a fé que me faz ter essa certeza. Eu ajo conforme essas promessas. Essa é a ação da fé, a influência da fé no meu coração. Eu supero as desvantagens e lutas por causa das promessas. Eu considero Jesus o mais importante sobre todos e sobre tudo. Por quê? Porque Ele é o autor e consumador da nossa salvação, Ele é o autor da nossa fé, amém? Ele é o nosso Deus. Então nós precisamos permitir a fé estar influenciando a nossa vida. A fé, ela precisa influenciar o meu coração. A fé, ela precisa estar presente na minha vida. A Bíblia nos diz, meus queridos, que é pela fé que nós alcançaremos o que Deus tem para nós. O conceito de viver pela fé é isto que a palavra nos expõe aqui, é de nós estarmos apropriando-nos das promessas e avançando para alcançar aquelas não alcançadas. Não é o contexto segundo o mundo oferece aí, que o contexto de viver pela fé segundo o mundo é a pessoa que vive, fulano não tem nada, ele vive pela fé. Não, se não tem nada, ele não está tendo fé mesmo para alcançar as promessas. Você me entende? O contexto que a palavra do Senhor nos revela de viver pela fé é permitir essa fé nos impulsionar, de maneira que as nossas limitações, as circunstâncias contrárias, as adversidades, as nossas fraquezas, as nossas falhas, nada disso vai nos impedir de alcançar as promessas, porque nós seremos movidos por esse algo sobrenatural chamado fé, essa coisa sobrenatural chamada fé, mas que tem que ser bem presente na nossa vida, bem real no nosso dia a dia, no nosso viver com Deus, para alcançarmos as promessas dele. Amém, meu querido? Tem um texto da palavra do Senhor, eu quero ler ele para nós orarmos, em 1 Pedro capítulo 1 versículo 9. Esse texto é interessante. 1 Pedro capítulo 1 verso 9. Aqui a palavra do Senhor fala sobre o fim da nossa fé. Olha, nós temos que sermos movidos pela fé em todo o tempo. Em todo o tempo você precisa viver movido pela fé. Ainda que você já alcançou muitas promessas de Deus, mas tem mais promessas de Deus para você. Deus tem algo a mais para você, para a tua vida, para a tua família. Então você precisa ser movido pela fé. Então aqui em 1 Pedro 1,9 fala assim: obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Aqui o apóstolo Pedro está falando que, sabe quando que nós devemos deixarmos de sermos movidos pela fé? Só quando nós estivermos lá na presença do Pai na eternidade. Aí você não vai mais viver pela fé, lá você vai contemplar como Ele é. Hoje você contempla pela fé, hoje você alcança de Deus pela fé, hoje você serve a Deus pela fé, hoje você agrada a Deus pela fé, mas na eternidade, aí lá você não vai ter mais fé. Então não abandone a fé. Ninguém deve abandonar a fé enquanto estiver vida nessa terra, porque é essa fé que vai nos ligar ao Deus da eternidade. Amém, meus queridos? Esta fé que nos liga ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que opera maravilhas, ao Deus que chama a existência que não existe. Então ande pela fé, não abandone a fé. Você que abandonou a fé, volta para Jesus, volta para Jesus. Esse texto aqui de Hebreus capítulo 10, quando o Senhor fala que o justo dele, aquele que é justificado dele, aquele que foi justificado por ele, ele precisa prosseguir, ele precisa ter fé. O versículo 38 de Hebreus 10: todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós porém somos dos que nós não somos dos que retrocedem,
para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, meu querido, eu quero dizer para você: você foi criado por Deus, você foi alcançado por Deus, e você é da fé. Você tem que viver pela fé. Você precisa permitir a fé te influenciar. Se as situações, se as adversidades, se o pecado está te atraindo, está te influenciando, é hora de você voltar para o Senhor Jesus e dizer para Ele: Senhor, fortaleça a minha fé. Senhor, renova a minha fé. Aumenta a medida da minha fé. A Bíblia não fala de fé forte ou fé fraca. A Bíblia fala de medidas de fé. Medidas de fé. Você precisa alcançar uma medida de fé para te fazer vencer as lutas que você está enfrentando. Você precisa de uma medida de fé para esta medida de fé influenciar a tua alma mais do que a tentação de pecar, mais do que a tua alma precisa ser influenciada pela fé, mais do que o mundo tenta influenciar a tua alma, porque você é da fé. E Deus falou que nós não podemos retroceder, porque os que retrocedem não agrada a Deus, não causa prazer em Deus, não traz satisfação ao Pai Celestial. Você é da fé, meu querido, ainda que as circunstâncias estejam totalmente contrárias à tua vida, o Deus que gerou a fé no teu coração é poderoso para mudar as circunstâncias da tua vida, amém? O Deus que gerou a fé no teu coração, o Deus que morreu por ti lá na cruz, mas ressuscitou, Ele venceu, e Ele vai te fazer mais do que vencedor. Então olhe para frente, ande movido pela sua fé em Deus, ande movido pela sua fé em Deus, em nome de Jesus. Quero orar por você em nome de Jesus. Vamos colocar o nosso coração na presença de Deus, vamos clamar ao nosso Deus nesta noite. Eu sei que o Senhor tem nos dado a fé para vencer, para avançarmos. Então, meu querido, que você nesta hora possa colocar o seu coração diante de Deus, que você possa colocar a sua alma diante do Senhor, para nós orarmos, para nós apresentarmos diante do Senhor em nome de Jesus. Feche os seus olhos, comece a falar com Deus aí onde você está, coloca a sua alma na presença de Deus. Ó Espírito Santo de Deus, nós te adoramos neste lugar. Senhor meu Deus, obrigado, Senhor, pelo teu filho e a tua filha está aqui ouvindo esta palavra. Obrigado por esta palavra. Querido Espírito Santo, é o Senhor que não só nos faz compreender e também aceitar as coisas de Deus. Que o Senhor venha de encontro ao coração do teu filho e da tua filha, deste moço, desta moça, deste homem e desta mulher, que tenha fé em ti, Pai, mas que por alguma razão, por alguma circunstância, esta fé está abalada. Meu Deus, eu oro pelo esse teu filho que deixou de ser influenciado pela tua fé no Senhor, que tem deixado as circunstâncias, as adversidades influenciar a sua vida, que tem deixado o pecado dominar a sua alma, que tem deixado o medo, a insegurança dominar o seu coração. Eu oro, Espírito Santo, por este teu filho, esta tua filha, este coração que tem sido influenciado, Pai, não pelos céus, não pela tua palavra, não pela fé em ti, mas pelas suas limitações. Que nesta noite, Espírito Santo, o Senhor vem de encontro ao seu coração, quebrando todo o poder da incredulidade, quebrando todo o poder do desânimo, quebrando, desfazendo com todo o medo, desfazendo com o poder também do pecado que anula a fé. Ó Deus amado, em nome de Jesus Cristo, abra os teus céus sobre os teus filhos agora. Nós somos da fé e nós queremos viver movidos pela fé no Deus da fé, no Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Nós queremos viver, Senhor, movidos pela fé no Senhor. Meu Deus, que esta fé venha nos ligar às promessas que o Senhor tem para nós, de maneira que, ainda que nas circunstâncias adversas, a nossa alma esteja já desfrutando do ambiente da promessa,
pois a tua palavra nos diz que nós devemos nos alegrar na esperança, somente experimentando o ambiente das promessas, meu Deus, tendo, meu Deus, o gosto de alcançar a promessa, nós teremos tal atitude, Pai, de nos alegrarmos nas adversidades, e a fé no Senhor nos proporciona isto. Então que o Senhor venha de encontro a cada coração nesta hora, o Senhor venha de encontro a cada coração nesta hora. Espírito Santo de Deus, visita a cada um, Senhor, levanta o teu filho na fé, meu Deus, fortaleça o que está desanimado na vida contigo, anima o desanimado, pois a fé, ela nos dá o ânimo que precisamos, porque ela nos leva a enxergar o que o Senhor tem para nós, Pai. Leva o teu filho a enxergar o que o Senhor tem preparado para ele, Pai. Leva a tua filha a enxergar o que o Senhor tem preparado para ela, Espírito Santo de Deus. Eu te peço em nome de Jesus, leva cada um a enxergar o que o Senhor tem preparado para as suas vidas, para a sua família. Meu Deus, nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, que o Senhor nos leve a viver movidos pela fé, para a glória do teu nome. Amém. Diga: Senhor Jesus, eu quero viver movido pela fé. Diga: eu quero viver movido pela fé, em nome de Jesus. Glória a Deus.